Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni Gomes. Nós vamos iniciar hoje aqui no canal uma sequência de videoaulas falando sobre o tema escatologia bíblica. Desde já convido você a se inscrever no canal, a deixar um joinha, deixar seu comentário, ok? Compartilhar com seus amigos, tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, ok? Vamos lá então. Introdução à escatologia bíblica. O termo escatologia vem do vocábulo grego eschatos, que significa últimos, e logia provém também do grego e significa estudo ou tratado. Escatologia é a doutrina que estuda os últimos acontecimentos relacionados entre Deus e os homens. Nos últimos dias, o Espírito Santo tem despertado, tanto na igreja quanto no mundo, uma consciência escatológica, através de filmes, séries, novelas, acontecimentos em nível mundial, fúria da natureza, pecado do ser humano que está se multiplicando, impunidade, guerras, promiscuidade, declínio espiritual de igrejas, lideranças, ok? E também falsos ensinos, falsos profetas, falsos ensinadores, né? E eu creio também que nesses últimos dias Deus tem despertado através do Espírito Santo um grande avivamento, que eu chamaria de último avivamento a nível mundial, que é descrito em Joel capítulo 3, que tem o cumprimento em Atos capítulo de número 2 e segue esta sequência através do Espírito Santo até os dias em que nós vivemos. Eu creio firmemente nisso. Texto base para nós que estamos aqui estudando nessa videoaula, Mateus capítulo 24, verso 3 ao 13, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 6, ok? Precisamos entender, compreender e saber das três escolas de interpretação bíblica acerca da escatologia. Elas são amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. O que prega o amilenismo? Primeiro, as Escrituras não distinguem um período cronológico entre a segunda vinda de Cristo em glória, o arrebatamento da igreja e a participação do crente no novo céu e na nova terra. O amilenismo também prega que haverá apenas uma ressurreição geral dos crentes e dos incrédulos, ou seja, ao mesmo tempo, que acontecerá durante a segunda vinda de Cristo. Também dizem que a grande tribulação é algo que já participamos na presente era. Também dizem que a soltura de Satanás após o milênio é equiparada ao aparecimento do anticristo antes do retorno de Cristo. Também dizem que o milênio ocuparia todo o período intermediário entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, se baseando no texto que diz que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Também dizem que o reinado de Cristo já é uma realidade presente e que os crentes já compartilham desse reinado. Ok? Agora vamos ver o que dizem os pós-milenistas. Eles dizem, em primeiro lugar, que o reino de Cristo acontecerá em seguida da sua vinda, ou seja, em seguida do arrebatamento, né? Também dizem que o reino de Cristo acontecerá à medida em que as nações e os povos se submetem ao senhorio de Cristo. Também pregam que os 1000 anos seriam qualquer período de tempo antes da volta de Cristo. Ainda dizem que a destruição do anticristo acontece antes do milênio, contrariando Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10. Também dizem que o milênio não é literal, e os pós-milenistas também falam que a segunda vinda de Cristo dar-se-á após o milênio, entre aspas, que não é literal, ok? Agora vamos entender o que dizem os pré-milenistas. Pregam que o milênio representará um período intermediário ou de transição entre esta era e o estado eterno, contando a partir da segunda vinda de Cristo, né? Também eles pregam que isto se dará em duas fases, ou seja, a primeira fase, o Senhor Jesus encontra a igreja nos ares, que é o arrebatamento. Os salvos participam das bodas do Cordeiro. 7 anos de grande tribulação se instaura, sendo que a igreja não passará pela grande tribulação, ou seja, ela é arrebatada antes da grande tribulação. Essa grande tribulação decorre um período de 7 anos, tá certo? 3 anos e meio de falsa paz,
falsa igreja, falso Cristo, ok? E 3 anos e meio de angústia, grande tribulação, aonde será derramada 7 taças da ira de Deus, ok? Dizem que dentro dessa primeira fase, eles pregam que no final de 7 anos da grande tribulação, Jesus regressa com a igreja para livrar Israel da instituição e instalar o reino milenar de Cristo na terra. É aí que então se inaugura a segunda fase, pregada pelos pré-milenistas. Essa segunda fase, todos os judeus se converterão ao Messias. Nessa segunda fase, a igreja reinará com Cristo no milênio como seus ministros. As nações viverão debaixo da ordem do Messias. Uma vez ao ano vem a Israel para buscar orientações, e também para trazer os dízimos e adorá-lo. E ao final de 1000 anos, Satanás é solto e engana muitos, mas logo depois é derrotado na batalha final e lançado no lago de fogo, ok? E aí então parte para o final da segunda fase, que é o juízo final, a descida da Nova Jerusalém e o início então do estado eterno, ok? Os pré-milenistas se dividem em pelo menos 2 grupos, ok? O primeiro grupo são os pré-milenistas históricos e o segundo grupo são os pré-milenistas dispensacionalistas, ok? Os pré-milenistas históricos defendem que a segunda vinda de Cristo para reinar sobre a terra e o arrebatamento da igreja acontecem simultaneamente. E a ressurreição dos salvos acontece no início do milênio. Mais uma coisa defendida aí pelos pré-milenistas históricos, que a ressurreição dos incrédulos acontece no final do milênio, ok? Já os pré-milenistas dispensacionalistas defendem que a igreja será arrebatada antes do período da grande tribulação, que é de 7 anos, ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação. E o tribunal de Cristo para os salvos e bodas do Cordeiro acontece dentro desse período de 7 anos, ok? Após a grande tribulação, acontecerá a segunda vinda de Cristo em glória, com a igreja, para estabelecer o reino milenar que durará 1000 anos. Após o milênio, acontecerá o julgamento dos ímpios, que é o juízo final, e após isso, então, o estado eterno. O único ponto que os 2 grupos divergem, vamos lá entender quais são. Primeiro, pré-milenistas históricos dizem que o arrebatamento da igreja se dará após a grande tribulação. E o grupo dos pós-milenistas dispensacionalistas dizem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ok? Tendo dito isso, tendo falado sobre esses pontos em que eles divergem, nós precisamos entender que há uma grande quantidade de teólogos e pessoas que defendem tanto uma posição quanto outras, igrejas, líderes, teólogos e assim por diante. Esses são pontos de interpretação que vamos discorrer aí dentro da matéria de escatologia, e eu quero já aqui de início deixar claro que eu sou pré-milenista, dispensacionalista e também pré-tribulacionistas. Eu acredito que a igreja será arrebatada ante a grande tribulação, ok? E aí nós vamos decorrer o nosso estudo escatológico com base nessa corrente, com base nessa escola de interpretação pré-tribulacionista, ok? Base bíblica para fundamentar a visão pré-tribulacionista, O arrebatamento demonstra que a igreja vai ao encontro de Jesus, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, isso é, a vinda de Jesus é exclusiva para os cristãos, ou seja, para a igreja, A volta, isto é, o segundo advento de Cristo, ele vem com a igreja e estabelece seu reino milenar, como está escrito em Zacarias capítulo 14, versículo 4, Mateus 24, verso 30 e Apocalipse 19, verso 11 ao 14. Ou seja, a vinda de Cristo dar-se-á em pelo menos
dois períodos, a primeira vinda e a segunda vinda. A primeira vinda, a igreja vai de encontro a Jesus nos ares, ou seja, essa primeira vinda é apenas para a igreja, para os salvos, e a segunda vinda é quando a igreja vem com Jesus nos ares, conforme Zacarias capítulo 14, Mateus 24, 30, ok? E Apocalipse 19, 11 ao 14, né? Que nós vamos vir voltar com ele, né? Juntamente com ele, para livrar Israel da extinção total e instaurar o reino milenar, né? Como nós já estamos dizendo aqui e defendendo nessa videoaula, ok? Precisamos entender também o seguinte, que é necessário haver um período intercalar entre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus, por dois motivos. Primeiro, para que todo cristão compareça diante do tribunal de Cristo, como 2 Coríntios 5:10 nos mostra, né, e para o surgimento do anticristo, que implantará seu reino mundial, que será marcado por falsa paz, falsa política, falsa igreja, e para que surjam cristãos também no período da grande tribulação, tá certo? A igreja tem a promessa de libertação no tempo da ira de Deus durante a tribulação, conforme 1 Tessalonicenses 1, do 9 ao 10, e 1 Tessalonicenses 5, e verso 9, Apocalipse 3 e 10. Essas são as bases bíblicas, né, que nós nos apegamos para defender que a igreja não passará pela grande tribulação como pré-tribulacionista, ok? Você pode aí acompanhar, você pode buscar referências bíblicas e estar lendo aí na tua casa, juntamente conosco aqui. Essas são as referências que fundamentam, né, o pré-tribulacionismo, ok? Desde já eu quero agradecer a sua participação. Essa videoaula é curtinha, ok? E compartilhe aí com seus amigos, deixem aí a sua dúvida, que à medida do possível nós vamos estar respondendo, tá certo? É claro que aqui eu não quero causar divergências de opiniões, divergências de posicionamentos de igreja tal, líder tal, teólogo tal. Isso é o que eu acredito, com base naquilo que eu tenho pesquisado, tá certo? Se serviu para você, glória a Deus por isso, compartilhe, mande para os seus amigos. Se não, amém, que Deus te abençoe, Deus te guarde, né? E eu estou extremamente aberto a novas ideias, aberto a respeitar aí a tua posição, o teu posicionamento, tá certo? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, deixar aí talvez o seu comentário. Grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.